Que a bendita e eterna do Senhor seja com todos, amém? A todos que nos acompanham de casa, pelo Facebook, nossos cumprimentos em nome de Jesus. Desejamos encontrá-los em paz, juntamente com suas respectivas famílias. Queremos convidar a todos para que abram as suas Bíblias em Gênesis capítulo 15. Gênesis capítulo 15. Faremos esta leitura. Nos propomos, neste culto de quinta-feira, meditar com os irmãos sobre algumas verdades aqui encontradas. Gênesis capítulo 15. Faremos a leitura de todo o capítulo. São 21 versículos. Apenas. Deus anima Abrão e promete-lhe um filho. Quantos de nós nessa noite talvez não estejamos aí na carência de sermos animados pelo Senhor? O Deus que faz promessas e até que as cumpra no seu devido tempo, ratifica as suas promessas sempre que necessário. Porque muitas vezes, do tempo em que a promessa é feita, ao tempo em que ela se cumpre, um espaço de tempo é decorrido. E nesse interim, a promessa feita ao seu cumprimento, talvez passem os dias, semanas, meses e até anos. E quem sabe, não caia no nosso esquecimento, ou beiremos o desânimo, ou em algum momento questionemos se porventura Deus não se esqueceu de nós e da sua promessa. E aí, Deus que conhece perfeitamente os nossos corações, Ele que sabe que é uma tendência natural do ser humano se desanimar pelo tempo de espera, desanimar-se. Ele então, sempre que necessário, Ele me surpreende, ratificando a sua promessa, confirmando que Ele não anda esquecido daquilo que Ele prometeu ao seu povo, aos seus. É uma questão de tempo, um tempo de espera que muitas vezes se constitui em um desafio à nossa fé, e uma oportunidade de exercitarmos virtudes como a paciência e a perseverança, enquanto esperamos. Então o capítulo 15 vai nos relatar justamente este episódio, na vida do então Abrão. Um tempo de espera, um tempo de ratificação, de confirmação, de uma promessa feita lá atrás, que talvez a essas alturas para Abrão e Sarai pudesse parecer esquecida ou impossível de se cumprir. Talvez seja essa a condição de muitos dos que nos assistem, nos acompanham pelo Facebook, e de, quem sabe, alguns daqueles que estão aqui conosco no templo, nessa noite. Talvez estejamos na necessidade, urgente de um encorajamento, necessidade de ouvirmos Deus mais uma vez dizer que não está esquecido, que está lembrado da sua promessa, que cumprirá. É porque não chegou a hora, não chegou o tempo, pelo menos não o tempo dele, não a hora dele. E enquanto não chegar a hora dele, o tempo dele, o melhor que nós podemos fazer é esperar. Esperar como esperou Abrão, esperar como esperou Davi, com paciência no Senhor. Não se desesperando, não perdendo a calma, não perdendo o sono, não deixando que a ansiedade nos leve a pensamentos precipitados, pensamentos, sentimentos de abandono, como se Deus estivesse esquecido de nós. Capítulo 15. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão, em visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo,
o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão: Senhor Deus, que me has de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abrão: eis que não me tens dado filhos, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, este será o teu herdeiro. Então o levou fora e disse: olha agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar. E disse-lhe: assim será a tua descendência. E creu ele no Senhor e imputou-lhe isso por justiça. Disse-lhe mais: eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te a ti esta terra para herdá-la. E disse ele: Senhor Deus, como saberei que hei de herdá-la? E disse-lhe: toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, uma rola e um pombinho. E trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra. Mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres. Abrão, porém, as enxotava. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. E eis um grande espanto, e grande escuridão caiu sobre ele. Então disse a Abrão: saibas de certo que peregrina será a tua descendência na terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a nação a qual ela tem de servir, e depois sairá com grande riqueza. E tu irás a teus pais em paz. Em boa velhice será sepultado. E a 4ª geração tornará para cá, porque a medida da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia fez o Senhor uma aliança com Abrão, dizendo: à tua descendência tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, e o Queneu, e o Quenezeu, e o Cadimoneu, e o Eteu, e o Perizeu, e os Refaíns, e o Amorreu, e o Cananeu, e o Gigazeu, e o Jebuseu. Que Deus aplique a sua palavra lida nos nossos corações. Amém, meus queridos? Talvez estejamos como Abrão, atemorizados, desanimados. Este capítulo mostra Abrão numa grande crise de fé. E quem, àquelas alturas, não estaria vivendo esta inevitável crise de fé? Essa crise de fé que muitas vezes nos acomete, nos aborda, nos alcança em meio à nossa caminhada. E por que uma crise de fé? Porque de um lado estava a promessa feita por Deus a Abrão, de que ele seria uma grande nação. Uma promessa feita primeiramente lá no capítulo 12, quando Deus então o chama e diz: sai da tua terra e da tua parentela para a terra que eu te mostrarei. E ali Deus faz uma aliança com Abrão. Deus diz a Abrão que faria dele pai de multidões, que lhe daria uma grande descendência, ainda em Ur dos Caldeus. Mas agora no capítulo 15, por outro lado, um tempo de espera. Um tempo de espera que, quem sabe, tenha feito Abrão começar a repensar a promessa que Deus lhe havia feito. Agora, do outro lado, um velho, já aos seus 85 anos de idade, com a sua esposa aos seus 75 anos de idade, já tendo passado muito o tempo fértil da mulher dar à luz. Como, a essas alturas, nessas circunstâncias, uma promessa feita lá atrás de que ele seria pai de uma grande multidão
poderia se cumprir? Que esperança poderia ter agora o velho Abraão e a sua esposa? Como uma grande descendência se ele não tinha um filho sequer? E como pensar em ter um filho se ele estava avançado em idade e a sua esposa também avançada em idade, tendo passado o tempo de dar à luz? Aí se estabelece a crise da fé. Essa crise que nós também vivemos muitas vezes. Quando temos de um lado a promessa de um Deus que não falha, que não muda, imutável em seu caráter, mas, por outro lado, temos uma série de circunstâncias tentando negar essa promessa, tentando nos convencer de que é impossível que ela se cumpra, que é humanamente impossível que ela se cumpra. Circunstâncias tentando nos convencer de que Deus está esquecido, de que Deus não cumprirá mais a sua promessa, ou que Ele esteja esquecido de nós. Circunstâncias não favoráveis ao cumprimento de uma promessa gera crise de fé. E essa crise que agora, no capítulo 15, Abrão estará vivendo o seu auge, o seu clímax. Porque o tempo havia passado, a velhice havia chegado. O que esperar àquelas alturas? Estabelece uma crise de fé quando, de um lado, há uma promessa antiga, mas, por outro lado, circunstâncias que parecem não mudar nunca, não melhorar nunca, circunstâncias totalmente desfavoráveis ao cumprimento dessa promessa. Não seria justamente esse o cenário que estamos vivendo? Muitos, talvez, nessas alturas, estejam também se questionando: onde está Deus? Onde está a promessa de Deus? Porque cada dia que passa, as coisas ficam um pouco pior. Quando a gente pensa que vai melhorar, fica pior. Todas as expectativas boas são frustradas. Todas as esperanças vindas do norte, sul, leste e oeste são frustradas. E o sentimento que a grande maioria tem, se não todos, é de impotência. De um lado, uma promessa. De outro lado, circunstâncias que não parecem nem um pouco favoráveis. Que eu e você talvez estejamos vivendo. E sim, por causa dessas circunstâncias, sendo levados a questionar e alguns talvez até a concluir em uma perda quase total da sua fé e da sua confiança em Deus, de que não será possível, a essas alturas, na atual conjuntura, o que esperar de uma promessa que talvez tenha caducado. Eu quero convidar você a vermos essa história, a pensarmos em alguns momentos dessa incrível história de crise de fé, de um homem que entraria para a história e ficaria conhecido como pai da fé, de quem somos todos filhos espirituais. Porque Paulo escreve aos Gálatas dizendo que nós somos filhos de Abraão, descendência espiritual de Abraão. Portanto, herdeiros da mesma promessa. Herdeiros da mesma fé de Abraão. Então temos muito a aprender com ele nessa noite. E eu quero convidá-lo a vermos alguns momentos importantes aqui em destaque nesse capítulo. Como o pai da fé, ele superou a sua crise de fé. Vejam, meus irmãos, ele era o pai da fé. Ele foi assim chamado. E nem mesmo o pai da fé deixou de viver uma crise de fé. E aqui é um grande aprendizado para mim e para você. Que não devemos achar que somos super crentes. À prova de bala. À prova de fogo. E porque temos a promessa de um Deus que está presente e prometeu nos proteger, estamos isentos e livres de todo e qualquer sofrimento, de toda e qualquer dificuldade, que Deus sempre vai ter que nos livrar. E que jamais passaremos por qualquer coisa que aos nossos olhos seja desagradável, seja mal. Se Abraão tivesse pensado assim, a essas alturas,
não poderia entrar para a história como o pai da fé, porque teria perdido completamente a sua fé. Mas o pai da fé viveu a crise da fé e sairá dessa crise com uma fé ainda maior, com uma fé provada e aprovada. Porque quando Deus decide provar a nossa fé, nos permitindo circunstâncias que tentam negar a promessa que Ele nos fez, ou que tentam nos convencer de que essa promessa não vai se cumprir mais, não é possível mais que ela se cumpra, porque tudo está dando errado, tudo está dizendo que não, tudo está mostrando o contrário. Como crer nessas circunstâncias? Quando Deus me passar por isso, e talvez eu tenha pessoas aqui e em casa que estão passando por essa crise de fé, talvez maior que a crise sanitária, econômica, política, seja a crise de fé, que já chegou nos nossos arraiais, e tem feito muitos líderes desanimar, e tem feito muitos crentes desacreditar da promessa de Deus. Mas nós temos que saber, irmãos, que não estamos livres de passar por crises, nem mesmo em nossa fé. E isso não nos torna menos crentes, menos amados por Deus. Se você está em crise, vivendo a crise de fé, a primeira coisa que você tem que fazer é admitir sua crise. E não tentar negar a sua crise em nome de uma super espiritualidade, que seria uma falsa religiosidade, uma falsa espiritualidade. Porque ninguém é super espiritual e ninguém é super religioso. Somos humanos, absolutamente humanos, como Abraão era. Independente da nossa fé, grande ou pequena ou mediana, independente das nossas convicções, passamos por crises. E até a nossa fé, quando provada, ela muitas vezes nos gera crise. E ficamos em crise. Alguns momentos aqui me chamam a atenção. O primeiro momento que me chama a atenção aqui nessa história de Abrão, vai dos versos 1 ao verso 3, quando Abrão leva a Deus o seu conflito. Quando ele, percebendo que estava vivendo uma crise de fé, talvez a sua primeira grande crise de fé, ele decide ir a quem? A Deus. Porque não há ninguém melhor que Deus para resolver a nossa crise, para nos tirar da crise, para nos fazer aprender com a crise. Ah, se nós fôssemos daqueles que na crise buscássemos a Deus e corrêssemos para a sua companhia, certamente crise nenhuma nos afastaria dele. Crise nenhuma nos faria perecer. O grande problema é que a grande maioria, quando está em crise, se afasta da fonte, se afasta do único que pode, em meio à crise, nos fazer vencer, ou nos fazer mais que vencedores. Jesus disse que no mundo teríamos aflições, que devíamos ter bom ânimo. E como ter bom ânimo se nos afastamos? Diz também que podemos todas as coisas daquele que nos fortalece. E esse versículo aparece em um contexto que fala de perdas, de dor e sofrimento. Ou seja, eu que tenho fé, posso, em nome da minha fé, passar por todo e qualquer vale sombrio de dor e sofrimento, sem, contudo, me afastar de Deus. E é o que Paulo vai nos falar aos Romanos capítulo 8. Quem nos separará do amor de Deus? A tribulação, a aflição, a angústia, a perseguição, a pandemia, a epidemia, a falta de dinheiro, a falta de comida? Não. Ele conclui dizendo: nada nem ninguém poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Mas não nos separarmos do amor de Deus é uma decisão nossa e não de Deus. Não há crise que faça Deus se afastar de nós. Em nenhum momento Deus se afastaria de Abrão. Abrão é que poderia ter tomado a decisão de se afastar de Deus. Mas ao contrário disso, ele leva a Deus o seu conflito. No versículos 1 a 3, você encontra Abrão argumentando com Deus, falando com Deus, se queixando para Deus, contando para Deus. Não seria o mesmo que eu e você deveríamos fazer? Se tiver que contar para alguém, conta para Deus. Se tiver que reclamar para alguém, reclama para Deus. Queixa para quem pode resolver. Não queixe-se para quem não pode resolver nada. E ao contrário, ouvindo você se queixar, vai até se escandalizar em você. Vai ser corrompido, vai ficar amargurado. Vai até perder a fé que tem.
Então Abraão leva a Deus o seu conflito. É o que a gente vê dos versos 1 ao verso 3. E ele fala o que para Deus? Deus, o Senhor me fez uma promessa e eu estou aí com o pé na cova. Já sou um velho e essa promessa não se cumpriu porque eu não gerei um filho ainda das minhas entranhas. O único herdeiro que eu tenho, caso eu morra amanhã, o único herdeiro que não é legítimo, que não é natural, embora legítimo, é o meu servo Eliezer. Se eu morro amanhã, quem vai herdar a aliança é Eliezer. Se eu morro amanhã, quem vai herdar a promessa é Eliezer. Mas a questão é que Eliezer não é o meu filho, é o meu servo. É o único herdeiro que eu teria no momento. E a promessa do Senhor é que faria de mim uma grande nação por meio de um filho meu, que saísse das minhas entranhas. E agora? Como é que fica? Meu ministério será frustrado. Meu ministério não vai prosperar. Toda a minha herança vai cair na mão de pessoas que não são do mesmo sangue, que não têm em suas veias o meu DNA. E a tua promessa era que me daria um filho, e a partir desse filho faria de mim um grande nome na terra. E se eu morro agora, Eliezer herda tudo, mas o meu nome logo será esquecido. Meu nome não será perpetuado. Eu não terei a minha posteridade poderosa na terra, se multiplicando como o Senhor me prometeu. Imagina a crise desse homem, meus irmãos. A crise desse homem que recebe uma promessa lá atrás, e o tempo vai passando, e esse filho não chega, e as possibilidades só diminuindo, né? E humanamente tinha zerado, porque naquela idade, fazer um filho como? Naquela idade, o útero de Sara já estava o quê? Ressequido, seco. Como gerar uma vida? Como? Mas para Deus existe tempo, para Deus existe circunstância, para Deus há impossíveis. Não, Deus que faria na plenitude dos tempos uma virgem, uma donzela, uma virgem que nunca havia conhecido varão, ter um filho, gerar um filho que seria o seu próprio filho, o filho de Deus, com todos os elementos biológicos de uma criança gerada a partir da conjunção carnal entre um homem e uma mulher, mas neste caso, sem a participação cromossômica do macho, do sexo oposto, e ela virgem engravidaria e daria à luz a um filho, seria o mesmo Deus que agora faria um velho e uma velha, avançada em dias, gerar um filho das suas entranhas, porque para Deus não existe impossível, para Deus não existe tempo, porque Ele é o Senhor do tempo. O tempo passa para mim, para você, para Deus não. Para mim, para você existe passado, presente e futuro. Para Deus existe eternidade, porque Ele é eterno e para Ele o tempo não passa, o tempo não muda. Passarão os céus e a terra, mas a sua palavra jamais passará. E a felicidade de Abraão foi ter levado a Deus o seu conflito. Quando você estiver vivendo uma crise em sua fé, conta para Deus. Como diz aquele jovem cantor que tem feito o maior sucesso, Leonardo, não lembro agora o nome, mas há uma música dele que foi a primeira que eu ouvi e me apaixonei pelo repertório inteiro. Em silêncio com Deus. Eu vou contar para Deus, eu vou falar com Deus, vou fechar a porta do meu quarto e vou falar tudo para Deus. Talvez seja aquilo que a sua alma esteja precisando. Contar para a pessoa certa. Abraão toma a primeira decisão, sábia. Estou em crise, minha fé está em crise, está abalada. O que eu faço? Vou contar para Deus. Vou contar tudo para Deus. O que eu acho e o que eu deixo de achar. Vou argumentar com Deus. Vou falar para Ele quais são as minhas preocupações, os meus temores. E é isso que Ele fará do verso 1 ao verso 3. E se tem alguém que está disposto a ouvir você, suas queixas, seus reclames, é Deus. E Ele vai te ouvir diferente de mim. Porque eu posso te ouvir e no fundo, no meu coração, te julgar, te censurar, achar que você é um fraco, que você está vacilando, é um vacilão. Mas Deus não. Deus sempre olhará com um olhar de pai.
cheio de eterno amor e misericórdia. O segundo momento nessa história que quero destacar é o momento que acontece nos versículos 4 e 5. Agora que Abrão decide levar a Deus o seu conflito, o que é que acontece? O que é que Deus faz? Deus reafirma a sua promessa a Abrão. Está vendo o que é que acontece quando a gente decide contar para a pessoa certa? A gente não sai sem resposta, a gente não sai sem o alento, a gente não sai sem uma palavra de confirmação. Sim ou não? Abrão resolve contar para Deus. Qual é a sua preocupação? Em ter como herdeiro um servo. E não um filho que tivesse saído das suas entranhas. E com isso, entendendo ele que a promessa de Deus não estaria se cumprindo em sua vida, como Deus havia lhe prometido. E agora que Abrão chega para Deus e conta tudo, Deus não fica em silêncio. Versículos 4 a 5, Deus afirma para Abrão. Porque se Abrão estava esquecido, Deus não. Será teu. Sairá das tuas entranhas. Não será como você está temendo ou pensando, que será Eliezer o teu herdeiro. Não, não é assim, não será por Eliezer. Embora seja ele o servo fiel e devotado, que o teu nome se tornará grande na terra. Sairá das tuas entranhas, não importa se tu é velho, se tu é novo, se a tua mulher pode gerar biologicamente, naturalmente, ou não. Será teu o filho. É isso que acontece, irmãos, quando a gente decide contar para Deus. Quando a gente decide abrir o coração e contar a nossa crise para Deus. Falar da nossa crise para Deus. Deus reafirma a sua promessa. Um terceiro momento é quando Abrão decide crer no Deus da promessa. Versículo 6. Embora a dificuldade existisse, embora as circunstâncias não fossem favoráveis ao cumprimento da promessa, embora ele estivesse velho, idoso, mal acabado, Sarai também tivesse avançada em idade, tivesse passado o tempo de dar à luz, diz o texto, e creu Abrão, verso 6, e creu Abrão no Senhor, e o Senhor imputou-lhe isso como justiça. A melhor decisão da vida de Abrão foi ter crido em Deus, quando as circunstâncias tentavam convencê-lo do contrário. A maior decisão, a decisão mais nobre, mais prudente de Abrão, mais importante no seu relacionamento com Deus, foi ter decidido crer em Deus. Existe alguma coisa que mais fortaleça um relacionamento que a confiança? Sim ou não? Quando alguém chega, um amigo chega para o outro amigo e diz, olha, eu confio em você. E prova que confia no amigo. Qual o resultado disso? A amizade que já era sólida ficará ainda mais sólida, sim ou não? O outro que já se sentia responsável em ser fiel e cumprir o que havia prometido, agora que tem provas de que o amigo realmente confia nele, sentirá ainda mais responsável em não decepcioná-lo. Com Deus não é diferente. Se tem uma coisa que nós precisamos decidir fazer em nosso relacionamento com Deus, é crer em Deus. É crer em Deus, e crer em Deus, meus irmãos, tem que ser algo absoluto, que transcenda qualquer coisa que os nossos olhos possam ver, ou o nosso coração pode sentir, porque o nosso olhar é enganoso. Quem disse a você que o que é verdade é o que você enxerga? Que o que é verdade é o que está ao alcance dos seus olhos? Quem disse a você? Talvez você e eu não enxerguemos um palmo além do nosso nariz. E até o que a gente acha que enxerga, a gente não consiga ter a visão clara da situação. Mas Deus vê além. Amém? Deus sim vê tudo, sabe tudo, conhece tudo com precisão. Nós nos enganamos em nosso coração. Diz a Bíblia que enganoso é o coração do homem, quem o conhecerá. Mas Deus não. Ele prescruta os corações e conhece o profundo dos corações. Portanto, Abraão que primeiro vai levar a Deus a sua queixa, vai falar para Deus do seu conflito de fé, terá a promessa reafirmada. E agora decidirá, num terceiro momento, crer em Deus. A decisão mais sábia que qualquer um de nós, vivendo uma crise de fé, precisamos tomar. Crer em Deus. Eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti, Senhor.
Ninguém mais está crendo, mas eu vou dizer, eu creio em ti, Senhor. Tudo está dando errado, mas eu creio em ti, Senhor. As portas estão fechadas, mas eu creio que tu tens uma porta em algum lugar aberta. E aonde não houver uma porta aberta, o Senhor abrirá a porta onde não houver portas. Eu creio em ti, Senhor. Ainda que tudo diga que não, eu creio em ti, Senhor. Essa decisão não é uma decisão dos meus olhos, não é uma decisão do meu coração, nem uma decisão da minha mente, é uma decisão do meu espírito. Eu não vou crer ou deixar de crer pelo que vejo, ou pelo que sinto, porque o meu olhar é enganoso, o meu coração é enganoso. Na grande maioria das vezes, não terei razão. Não saberei discernir nem entre a mão direita e a mão esquerda. Mas, Senhor, eu decido crer em ti a despeito das circunstâncias, especialmente quando elas não forem favoráveis ao cumprimento das promessas do Senhor na minha vida. Eu continuarei crendo em ti. Quando eu não puder compreender os porquês e os paraquês, eu continuarei crendo em ti. Quando eu não obtiver respostas que convençam a minha mente, que convençam o meu intelecto, eu continuarei crendo em ti, porque eu creio, meus irmãos, transcende a razão, transcende o conhecimento, transcende a intelectualidade, transcende qualquer atributo que seja humano. O grande problema é que nós racionalizamos a fé. Não é a fé que é racional, não. É um equívoco. Tem crente assim, pastor, a fé tem que ser racional. Mentira. Me mostre na Bíblia onde está escrito que a fé tem que ser racional. Se ela tiver que ser racional, não será fé. Será crença, será convicção pessoal, será qualquer coisa. Fé não é racional. Sabe o que é que tem que ser racional? É o culto. É o culto. Aí as pessoas lêem errado. Dizem que a fé tem que ser racional, a fé não pode ser irracional. Meu irmão, ignorância. A fé não pode ser racional. Fé não tem nada a ver com razão. Está em Hebreus capítulo 11. Fé é firme fundamento das coisas que não vemos, mas acreditamos. Eu te pergunto, é racional alguém estar crendo no que não vê? Tem o que de razão nisso, irmãos? Tem o que de razão nisso? Alguém acreditar no que não está vendo? Esperar por algo sem nada que possa embasar essa espera? Que seja palpável e humano? Quem disse? Não, o que tem que ser racional é o culto. O culto é racional. A fé, ela é irracional. Ela é espiritual. Ela é sobrenatural. Ela é metafísica. Ela transcende o intelecto, ela transcende o conhecimento, ela transcende a crença, o dogma, a doutrina, ela transcende a religião, ela transcende qualquer experiência humana. Fé é sobrenatural, por isso é chamado de dom. Senão seria talento. Por isso é chamado de dom, dom da fé, porque transcende. Quando passando pela crise da fé, quando entre a promessa e o cumprimento da promessa, nós passamos por essa crise, porque os dias vão passando, os anos, os meses, e as coisas vão ficando um pouco pior, e tudo fica mais improvável que aconteça, como nós estávamos esperando. É comum. Imagine, Deus me fez uma peça 10 anos atrás, se passaram 10 anos, é natural que hoje eu esteja crendo, eu esteja esperando que a coisa aconteça como eu esperei lá no primeiro dia, na primeira semana, quando Deus me falou pela primeira vez? Claro que não. Nós não sobrevivemos ao tempo de espera. Ele é necessário, mas infelizmente a maioria de nós não sobrevivemos. A tendência é que com a demora a gente ou esqueça, ou a gente comece a achar que não será mais daquele jeito, que não foi bem assim que Deus disse. Sim ou não? Entra a razão, racionalizando. Mas aí é quando eu e você precisamos decidir crer, como creu Abrão. E porque creu, seu nome seria mudado para Abraão. E ele se tornaria o pai de uma grande nação. Pai de multidões. Primeiro, Abrão decide contar tudo para Deus. Suas queixas, suas preocupações. Segundo, Deus confirma a promessa a Abraão. Terceiro, Abraão, não entendendo, não compreendendo, decide crer. Isso lhe foi imputado por justiça.
eu e você, estamos nesse mundo sujeitos a crises, as mais diversas. Havemos nossa fé ser provada, ser colocada à prova, e com o tempo até ficar meio estremecida. Nós precisamos imitar Abraão. Agora, Abraão para nós. Há algo comum a todos nós. E foi comum até para Abraão, o pai da fé. O fato de que não importa quão convictos sejamos da nossa salvação, não importa quão convictos sejamos da nossa chamada, não importa quão forte seja a nossa fé, todos nós vivemos crise na fé. Todos nós vivemos a crise da fé, em algum momento da nossa vida. Eu já vivi várias crises da fé. Eu já vivi várias crises da fé. Independente da convicção que tenho no meu chamado para ser pastor, independente da minha convicção quanto à minha salvação, essa nunca foi abalada. Eu nunca duvidei que sou salvo em Cristo e que estou salvo em Cristo. Nunca duvidei que Ele me chamou para ser pastor. Mas a minha fé, quando provada, ela passou por várias crises. Eu vivi, em muitas vezes, o auge da crise da fé. E eu só sobrevivi e saí do outro lado, com a fé ainda mais madura, ainda mais fortalecida, porque quando eu não podia compreender, quando eu não me sentia capacitado para acreditar e para esperar, quando eu tive as minhas dúvidas e as minhas queixas, eu fui para quem? Eu busquei quem? Eu fui contar para Deus. E aí quando eu contei para Deus, eu ouvi de Deus aquilo que o meu coração precisava ouvir. De que Ele não estava esquecido. De que Ele não abandona os seus. Ele não deixa ninguém na metade do caminho. Deixa eu falar para você. Deus não deixa ninguém na metade do caminho. Deus não te tirou do Egito para te matar no deserto. Ele quer te fazer chegar a Canaã, meu irmão. A quem Deus tirou do Egito, tirou para levar até Canaã. Amém? Quem não entra em Canaã é porque vacila na caminhada. É porque desvia na caminhada. Perde o foco. Murmura. Peca contra Deus. Abandona Deus. E se abandonar Deus no meio da caminhada, aí agora fica por sua própria conta. Mas Deus não deixou Abraão no meio do caminho. Deixou? Deus chama Abraão no capítulo 12, sim ou não? No capítulo 15, Abraão vive sua crise de fé necessária. Senão não seria o pai da fé. E lá na frente Deus cumpre a promessa, sim ou não? Mas aqui no capítulo 15, Deus já profetiza. Deus já conta para Abraão o que vai acontecer. A tua descendência vai ficar 400 anos escravizada. Olha, Deus já antecipou para Abraão o cativeiro do Egito. Os 400 anos lá do Egito. Necessários, porque Deus antevê. Se a gente bem soubesse, descansaria em Deus. Não ficaria se preocupando, nem se irritando, nem perdendo sono por nada que é futuro. Porque o nosso futuro está escondido em Cristo Jesus. Para Deus o futuro está certo. É previsível. Para mim não. Para Deus é. Então, se o meu futuro está em Cristo, eu não tenho que estar preocupado com o dia de amanhã, nem morrendo por antecipação como peru. Tem gente que é igual a peru, morre de véspera. Preocupação, ocupação antecipada. Mas se eu sirvo ao Deus de Abraão, e o Deus de Abraão é o meu Deus, amém? É o teu Deus? Eu sei que o que tiver de acontecer será. E nada do que eu fizer vai mudar isso. É com Deus que eu tenho que estar. Para que lá na frente eu sobreviva. Eu passe pela prova, eu passe pela crise da fé, eu passe pelo que eu tiver que passar, e não perca a minha salvação, e não deixe de acreditar nele.
Há algo comum, irmãos. Não importa o título, se é pastor, se é membro de igreja, se é levita, se é diácono, se é presbítero. Não importa a convicção que você tem de salvação do seu chamado. Uma coisa é comum, todo mundo passa pela crise da fé. Todo mundo passa. E mais de uma vez, viu? Mais de uma vez. Quanto mais tempo a gente vê na terra, mais crise de fé a gente vai ter que enfrentar. A decisão sábia e a escolha correta é confiar em Deus, no Deus da promessa, independente das circunstâncias. É ter uma relação de confiança com Deus e contar tudo para Deus e contar somente para Deus. Ter relação de confiança. E é crer no Deus da promessa. A promessa, tem hora que ela parece surreal, né? Você olha para as circunstâncias e olha para a promessa. Aqui nada. Eu? Vai ser assim comigo? Não. Errou de endereço. Eu não sou digno. Eu não mereço. Mas a promessa não é por mérito humano. Há um texto lá no Paulo aos Romanos diz que Deus quer ter misericórdia de que Ele quer ter misericórdia. A escolha é de Deus. A uns Deus decide exaltar, a outros Deus decide abater. Ele é Deus. Vai tentar entender por quê? Vai entrar em crise. Vai viver a crise da fé. Então não tente entender. Porque fé não é racional. Fé é sobrenatural. Amém? Você está vivendo a crise da fé? Se não está vivendo, quando viver qualquer dia desse, lembre-se que até o pai da fé viveu crise. A crise da fé. E só sobreviveu à crise porque ele primeiro foi falar para Deus. Foi contar para Deus. E segundo, porque ele decidiu crer no Deus da promessa. Não foi nem na promessa. Porque talvez naquelas alturas a promessa parecesse cabeluda, né? Eu, velho, nessa idade, ela velha nessa idade, ter um filho. Tem uma coisa equivocada nisso. Tem hora que nem na promessa a gente vai conseguir acreditar tanto. Mas a gente pelo menos acreditar no Deus que fez a promessa, está garantido. Sim ou não? Sim ou não? Porque a promessa pode parecer para mim absurda, surreal. Mas se eu confiar no Deus que fez a promessa, eu vou estar bem na fita. Ela se cumprirá. Porque a questão não é a promessa, nem para quem ele fez a promessa. É quem fez a promessa. Ele não mudou e jamais mudará. Ele não deixará você no meio do caminho, como não deixou Abraão no meio do caminho. Pegou em Ur dos Caldeus e levou Abraão até onde deveria ter ido. E ele se tornou o grande nome que se tornou. Pai de multidões. Deus tirou você do Egito, não vai deixar você morrer no deserto. Enquanto a sua decisão for continuar crendo no Deus da promessa, independente das circunstâncias. Amém? Você chegará à sua Canaã. A sua terra prometida é logo ali. Já consegue enxergar pelos olhos da fé? Então não desanime. Persista. Persista. Vamos orar ao Senhor, agradecendo por essa noite, por sua palavra, por esse momento. Senhor, nosso Deus e Pai, santa é a tua palavra, imutável é a tua palavra, fiel é a tua palavra, mais fiel ainda é o Deus da palavra. Foi o Senhor quem pronunciou a palavra. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Deus que nessa noite está ratificando e prometendo ao seu povo e confirmando e fazendo o seu povo lembrar das promessas que um dia foram feitas de que nós não morreremos nesse deserto. Não morreremos nesse deserto. O Senhor não nos tirou do Egito para nos matar no deserto. Morrerão no deserto aqueles que se afastarem de ti, aqueles que derem as coisas para ti, mas aqueles que forem fiéis até a morte, Senhor, fiéis até a eternidade, pisarão em Canaã.
chegarão a Canaã celestial. Enquanto aqui estiverem, viverão milagres incontáveis. Viverão e verão o Senhor agindo todo o tempo, seja pelo fogo ou pelas águas, provendo no deserto, nos alimentando no deserto, nos vestindo no deserto, e bastará cada dia o seu mal, porque nós que não temos o controle da nossa vida, descansaremos em Ti, confiaremos o nosso futuro em Tuas mãos, como fez Abrão. Dá-nos a Tua graça e a Tua bênção, leva-nos em paz para os nossos lares, e que cada lar que nos assistiu, nos acompanhou nessa transmissão, receba da Tua paz, em nome de Jesus. Deus a todos abençoe.